Olá, amigas e amigos do Papo.com. Hoje o programa vai falar sobre saúde e eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu tenho segundas intenções nesse programa, porque eu convidei para conversar com a gente Milena Miguita, médica especializada em endocrinologia, e eu convidei também porque eu sou um diabético, estou no limite de diabetes pré-diabético e vou abordar muitos assuntos do meu interesse e tenho certeza que do interesse de todos vocês, que é a diabetes, os tratamentos, a qualidade de vida, um assunto que fala muito para a gente. Bem-vindos ao Papo.com. Já falei que tenho segundas intenções aqui na nossa conversa, tá? Certo. Não é uma consulta, mas já é uma abordagem assim, mais focada. Eu tenho aqui com a gente também, esqueci de apresentar, o Gilberto de Almeida, que é meu sócio, e está com a gente aqui no Papo.com. O Gilberto vai me ajudar a conduzir essa conversa. Primeiro, Milena, eu queria entender de você o que faz um endocrinologista, por que você optou por essa carreira, por que medicina, por que essa especialização? A endocrinologia é uma especialidade ampla, né, que trata doenças relacionadas ao sistema endócrino, que são as glândulas que são produtoras de hormônio, né, então são diversas doenças, desde doenças muito prevalentes, né, como diabetes, obesidade, doenças tiroidianas, até doenças que não são tão prevalentes, como doenças hipofisárias, doenças de adrenal. Então, o endocrinologista, ele trata toda essa parte. Doenças ósseas também fazem parte, isso, osteoporose, doenças osteometabólicas, também fazem parte aí do arsenal de tratamento do endócrino. E o que te levou para essa carreira, assim? Por que essa especialidade? Inicialmente, eu tinha uma ideia de que eu gostaria muito de fazer esse trabalho de consultório, né, de ter esse vínculo com o paciente, e eu acho que isso foi muito que me levou para essa especialidade, sabe? Eu achava, né, eu tinha a impressão de que eventualmente eu teria até uma vida um pouco mais tranquila por estar só em consultório, mas só que não. Mas a medicina entrou na sua vida muito cedo? Você já sabia na adolescência que você ia fazer medicina? Sim. Desde criança eu falo que eu queria ser médica, né? Então, há uns tempos atrás eu encontrei na casa dos meus pais umas redações minhas, quando eu estava aprendendo a escrever, e já tinha, né, aqueles temas, o que você vai ser quando crescer, né? E aí tinha uma redação minha ali, de ensino fundamental, dizendo que eu queria ser médica, né? Eu nem lembrava disso, mas é uma coisa bem antiga, da infância mesmo. Você escolheu justo assim, você achou que não ia ter dor de cabeça, vou fazer endocrinologia, porque é tranquila, é isso? Olha, eu gostava muito de clínica médica, né? Então, inicialmente, na faculdade, eu não tinha muita noção do que eu ia fazer. Fui aberta aí, e ao longo da faculdade eu mudei algumas vezes, né, de especialidade, pensei em ginecologia e obstetrícia, que era uma área muito forte na faculdade que eu fiz. Quando a gente está passando pela parte prática, achei legal a área de cirurgia também, mas aí depois quando eu entrei em clínica médica, acho que eu me encontrei, né? Essa coisa de você conhecer várias doenças, de você fazer raciocínio clínico, fazer diagnóstico, né? Então, era uma coisa que me deixava muito animada, eu gostava de estudar, né? E aí, fui para essa área de clínica médica, ainda sem saber que eu ia fazer endocrinologia. E aí, ao longo da clínica médica, a gente conhece todas as especialidades e me apaixonei pela endócrino, né, assim. É a única médica da família? Eu tenho uma tia que é médica por parte de mãe e uma tia por parte de pai. Os meus pais não são médicos. E aí, depois, primos e tal que foram fazendo medicina. Mas mais próximos são essas duas tias. E hoje lá no seu consultório, você tem um consultório que você atende, o que mais acontece? Qual tipo de paciente? Quais são os maiores problemas que acontecem? Eu tenho 2 consultórios, né, e atualmente o meu consultório é bem geral, né, mas acho que a maior parte do consultório concentra pacientes que têm obesidade, pacientes que têm diabetes e doenças tiroidianas, mas tem de tudo, tem paciente que tem doença de hipófise, tem paciente com doença de adrenal, tem paciente com doença osteometabólica, é bem diversificado, mas o grosso do consultório mesmo é diabetes e obesidade. Mas quando ele chega lá, ele já sabe de tudo isso? Ou é uma surpresa quando você começa a fazer a anamnese dele?
E muitos pacientes já chegam procurando um tratamento mais direcionado, né? É claro que acontece aqueles pacientes que têm queixas vagas e tal, e aí a gente consegue fechar um diagnóstico mais específico, né? Mulheres, às vezes, com alteração menstrual, que o ginecologista já investigou e acha que pode ter alguma coisa a mais. Então, não é todo mundo que chega sabendo, eu vim tratar diabetes. Tem pessoas que chegam ainda para fazer diagnóstico de alguma patologia. É verdade que você tem essa questão da depressão? Eu tive uma amiga minha que teve um problema de depressão na faixa de uns 45 anos e era os hormônios que não estavam muito regulados. Isso acontece no dia a dia, né? Pode acontecer, né? Como a endocrinologia basicamente trata de toda essa questão hormonal, então quando você tem alguns desbalanços de hormônios, você pode ter como sintomatologia alguns transtornos de humor, né? O paciente fica mais ansioso, o paciente fica mais deprimido. Isso pode acontecer quando você tem alteração de hormônios tiroidianos, né? Tanto para mais como para menos. Alteração de cortisol. Cortisol é um hormônio essencial à vida, né? Então, a gente também não vive sem ele, né? Eu acho que tem um pouco de excesso pensar que ele é o causador de todos esses problemas. É claro que se a gente tem uma doença que leva a um excesso de produção de cortisol, isso é grave, né? Isso traz risco à vida. Isso pode ter como consequência o aparecimento de outras doenças, como, por exemplo, o próprio diabetes. Mas, por mais que você seja uma pessoa extremamente estressada, vamos dizer assim, que seu estilo de vida seja ruim, você não vai ter uma produção tão aumentada de cortisol, né, quando se compara a essas doenças, esses tumores, onde a gente tem um aumento excessivo da produção desse hormônio. Ou seja, ele não é um vilão, né? Quer dizer, depende muito do seu comportamento. Isso, é um hormônio essencial, vital, tanto que se a gente não tem uma produção normal desse hormônio, a gente tem que fazer a reposição dele. Exatamente. Eu acho que a grande questão é que a gente tem que buscar um estilo de vida mais saudável, mais razoável, para que aí sim a gente consiga, né, viver, né, melhor, tá? Agora, deixa eu perguntar uma coisa, doutora. A diabetes é uma doença que atinge, é uma doença silenciosa, né? Ela não dá sinais, então as pessoas podem viver anos tendo no português assim bem chulo, né? Muito açúcar no sangue, né? Sem perceber. Primeiro assim, qual é o momento hoje que a gente está vivendo da diabetes no Brasil? Tem muitas pessoas, milhões de brasileiros sofrendo dessa doença? Sim, diabetes é uma doença extremamente prevalente, né? E a prevalência tem aumentado ainda mais, porque é uma doença que vem muitas vezes como uma consequência da obesidade. Então, a gente está vivendo uma pandemia de obesidade, a população, não só a população brasileira, a população mundial está cada vez mais acima do peso, e isso traz como uma... Estados Unidos é um absurdo, né? Exatamente. E isso traz como uma consequência o aumento da incidência de diabetes. E no início, os pacientes eles realmente são assintomáticos, né? Então, ele tem um aumento da glicose no sangue, mas isso não gera sintomas. Então, ele convive com isso e se ele não faz exames periódicos, ele não consegue diagnosticar. E o sintoma só vai aparecer quando você está com uma glicemia mais alta, né? Então, geralmente, quando você tem glicemias acima de 200, 250, e tem pacientes que demoram alguns anos para chegar nisso. Só que quando você demora para fazer esse diagnóstico, você já pode, ao longo desses anos iniciais, desenvolvendo complicações associadas a essa glicemia mais alta. E aí, quando o paciente diagnostica o diabetes, ele já tem mais complicações, ele já precisa de mais medicação para controlar essa glicemia. Então, por isso que é recomendado, né, que se faça até um rastreamento do diabetes em indivíduos específicos na população. A gente tem 2 tipos de diabetes, né? Então, a gente tem o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Tem outros tipos de diabetes, como diabetes gestacional, diabetes monogênico, diabetes, por exemplo, que pode acontecer depois que o paciente faz uma cirurgia e tem que tirar o pâncreas. Mas os 2 tipos mais prevalentes são o tipo 1 e o tipo 2.
O tipo 1 é um diabetes autoimune, né? Então, o corpo produz autoanticorpos que agridem o pâncreas e esse pâncreas, com o passar do tempo, ele deixa de produzir insulina. O diabetes tipo 1, ele é mais comumente diagnosticado em crianças e adolescentes, mas ele também pode aparecer em adultos. E o diabetes tipo 2, ele, no geral, é mais frequente na população adulta, né? Ele está relacionado a esse processo de resistência à insulina, né? Então, quando a gente ganha peso, você tem cada vez mais esse processo de resistência à ação dessa insulina que o pâncreas produz, aí você tem que produzir mais insulina para vencer essa resistência, e chega uma hora que esse pâncreas acaba não dando conta e a glicemia começa a ficar mais alta. Então, esse é o processo do diabetes tipo 2. E como você estava comentando, né, por conta aí desse boom, dessa epidemia de obesidade e desse processo de hábitos de vida ruins, que muitas vezes começam na infância e na adolescência, infelizmente a gente está tendo também, né, um aumento do número de diagnósticos de diabetes tipo 2 também em crianças e adolescentes, infelizmente. Sim. Em que idade, mais ou menos, você já pegou ela no consultório? Eu não atendo crianças no consultório, né? Mas isso é algo que tem sido cada vez mais conversado. É claro que quando a gente tem diagnóstico de diabetes em idades mais precoces, a gente sempre vai ter esse cuidado adicional em diferenciar, né? Se é um tipo 1 ou se é um tipo 2. Mas sim, eu tenho pacientes adolescentes no consultório já com diabetes e os pediatras têm pacientes diabéticos tipo 2 nessa faixa etária. Só para explicar aqui para quem está acompanhando a gente, como é que funciona essa questão do açúcar, né? Vamos supor que eu como um doce. Tá? Esse doce vai para o meu estômago, tem açúcar ou não, salgado às vezes também tem. Esse açúcar vai entrar na minha corrente sanguínea, é isso? Isso. E aí como é que funciona? O diabético não consegue absorver esse açúcar, é isso? Isso. Então, tudo que a gente come, né, mas claro, principalmente açúcar, carboidratos, tudo isso é quebrado e é transformado em açúcar, que é a glicose, que chega na corrente sanguínea, e para que essa glicose seja aproveitada, ela tem que entrar para dentro da célula. Então, o que a insulina faz? A insulina, ela pega essa glicose que está na corrente sanguínea e bota para dentro da célula para que ela seja utilizada e a principal fonte de energia das células de todo o corpo. Então, tem alguns órgãos, né, que usam prioritariamente a glicose como fonte de energia, que é o caso do nosso cérebro, né? Então, é essencial que você tenha essa glicose entrando para dentro da célula. E a insulina faz isso. Então, quando você tem um aumento da glicose no sangue, o pâncreas ele libera essa insulina na corrente sanguínea e a insulina leva a glicose para dentro da célula. E é fundamental que se você não estiver absorvendo a glicose, você vai ter cansaço, vai ter sintomas aí. Exatamente. Então, se essa glicose fica na corrente sanguínea e não entra para dentro da célula, é como se é um corpo que está sempre precisando de energia. Por isso que aquele paciente que tem um diabetes e está descompensado, a glicemia dele está super alta, mas ele tem mais fome. Ele está toda hora querendo comer, porque essa energia não está chegando para dentro da célula. Então, isso é um sintoma, é um sintoma e é um sinal para o cérebro, se você precisa comer mais, né? Então, um dos sintomas é aumento da fome. Necessidade também de tomar muita água, alguma coisa assim, ou não? Sim, então quando o diabetes está muito descompensado, os principais sintomas, né, são aumento da fome, perda de peso, né, porque é isso, essa glicose não entra para dentro de nenhuma célula, então o paciente acaba perdendo peso. Esse aumento do açúcar no sangue faz com que o paciente ele urine mais, então ele perde mais água, então ele tem mais sede, então aquele paciente que bebe muita água, está indo toda hora urinar, acorda muitas vezes à noite para ir ao banheiro também. E outros sintomas é aumento do risco de infecções, né? Então esses pacientes têm mais infecções fúngicas também, tem uma redução da imunidade, né? Podem começar a ter alteração visual. Então, a glicose alta, ela é tóxica, né? Também para a retina. Esse paciente começa a ter embaçamento visual, ele pode começar a ter sintomas neuropáticos. São todos sintomas que a pessoa pode ter e não perceber, né? Quer dizer, ela está comendo mais, está emagrecendo e não associa isso a
Às vezes demora para ela realmente associar, poxa, eu tô com um problema de saúde, né? Às vezes ela vai levando. Pode ser principalmente no diabetes tipo 2, que é um quadro progressivo, lentamente progressivo. Então, às vezes isso arrasta ao longo de meses, às vezes até anos, né? E o paciente ele vai se acostumando com o sintoma, com aquela perda da qualidade de vida e vai empurrando, né? Vai empurrando. E assim, qual que é a recomendação? A partir de 2 recomendações. O controle da alimentação. O que é comer excessivamente? Assim, porque na minha juventude, na nossa, né, a gente está na faixa dos 60, o bom era comer pãozinho francês à tarde, assistindo Sessão da Tarde, né? Ia com a bandejinha, né? Pãozinho francês, comia 3 pãozinhos francês e não tem açúcar, doutor, é salgado. Pão francês não tem açúcar, tem? Acho que não tem açúcar na massa, não. Na massa não tem, né? Não. Mas faz mal, né? Faz mal. Quando a gente fala de uma alimentação saudável, acho que é muito uma alimentação balanceada, né? Então, eu evito dizer para os meus pacientes que tem alimentos que são proibidos, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Então, tudo que é carboidrato, tudo que é farinha branca e carboidrato simples, tudo isso vira açúcar. Carboidratos complexos também viram açúcar, mas é mais lento. Por exemplo, farinha integral, aveia, né? Mas demora mais para virar açúcar. Demora mais para virar açúcar e são mais recomendados, e né? a bebida alcoólica? Também vira açúcar no sangue. E o problema da bebida alcoólica é que é uma caloria vazia, né? Não tem nada de nutriente, é só aquela glicose e a toxicidade do álcool para o fígado, né? Então, a alimentação ela tem que ser balanceada e tudo que é carboidrato vai virar açúcar no sangue, aí esse açúcar sobe e o paciente que tem diabetes acaba ficando com a glicemia mais alta, né? E quando você consome muito carboidrato simples, você também tem uma tendência um pouco maior de ganhar peso, né? Então, também tem essa questão de que a alimentação ela tem que ser balanceada. Então, você tem que ter um equilíbrio entre a quantidade de carboidrato, gorduras e proteínas. E dentro dos carboidratos que você vai consumir, você tem que tentar escolher aqueles que são melhores, né? Então, não posso comer mais pizza. Não é que não pode comer pizza, com tem que ter um equilíbrio, né? É. Então, assim, se você me fala, olha, eu como pizza todo dia, eu vou falar, não, aí realmente Aí não. acho que não faz sentido, né? Você tem que procurar outras opções melhores, mas você, no seu dia a dia, você tem lá no final de semana o seu momento que você senta com a sua família e vocês comem a pizza, tudo bem, eu acho que faz parte, né? Mas isso dentro de uma alimentação balanceada, em que outros dias você faz escolhas alimentares mais vamos imaginar assim, para saudáveis. quem está nos acompanhando aqui, balanceado, o que seria? Um arroz, feijão, legumes, uma carne, é isso que a gente está falando? Ou Isso. Quer dizer, não é comer macarrão todo dia. Exatamente. Quer dizer, nem A dupla arroz e feijão é uma ótima escolha, né? Porque você tem um carboidrato simples que vai trazer energia, que é o arroz, junto com um carboidrato complexo, que é rico em fibra, que tem proteína vegetal, que é o feijão, né? Então, isso quando você coloca junto com uma outra fonte de proteína, por exemplo, uma proteína animal, associado a uma salada, legumes, isso fica uma alimentação bem balanceada. Durante o dia, no almoço, alguma coisa parecida com isso funciona bem. E no jantar? Funciona bem. Porque o jantar também, eu sempre procuro lá, né? Ter um jantar mais leve, porque à noite é que o bicho pega, né? É o que a gente chama do prato colorido, não é isso? Isso. O prato colorido, o prato diversificado, né? Evitar fazer refeições que tenham somente carboidratos, né? Então, quando você coloca mais proteína, e não necessariamente a proteína animal, né? Então, tem pacientes que não comem proteína animal, você pode colocar fontes de proteína vegetal, por exemplo. Então, ter esse prato diversificado, com as proporções desses principais macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura de maneira balanceada, isso funciona bem, tá? Mas o sanduíche, aquele hambúrguer todo dia, nem pensar, né? Não. Isso nem é pensar. totalmente uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, tudo bem. Isso. É esse balanço que ajuda os pacientes a conseguirem controlar melhor o diabetes e também previne o ganho de peso. E a janta?
A janta. Eu sabia o que ele come na janta. Não. É sem segundas intenções isso aqui, doutor. Porque existe também a moda do pessoal que não come carboidrato à noite de jeito nenhum. Uhum. Isso também eu já ouvi muitas vezes. Tem a jejum intermitente, que eu quero falar também sobre. Tá. Então, acho que sim, faz sentido pensando no nosso ritmo circadiano, né? Que nós fomos feitos para ficar acordados durante o dia e dormir no período noturno. Acho que faz sentido você concentrar suas refeições maiores no período diurno e à noite você fazer uma refeição mais leve. E aí tem várias fórmulas, né? Você pode repetir o que você come no almoço, às vezes uma quantidade menor. Você pode priorizar consumo de vegetais, salada e uma fonte de proteína. Uma coisa prática que funciona para muitos pacientes, e eu coloco isso em prática também, que eu acho que é prático. Eu gosto de consumir ovos à noite, que é uma proteína mais leve, né? Você pode... Tem várias frito, né? formas. Não, mexido, cozido, junto com uma salada... Boa dica, gente, ovos à noite. Tem várias fórmulas, na verdade, né? Mas a macarronada à noite não, né? Olha, depende de como que é a sua rotina, né? Mas se você vai colocar esse tipo de carboidrato à noite, você tem que tentar dar preferência para um carboidrato mais integral. Então, um macarrão integral numa porção menor. E aí você põe fibra e você põe proteína, porque daí você contrabalanceia um pouco essa quantidade de carboidrato. Agora, quantas horas antes você deve, antes de deitar, né? O seu jantar tem que ser quantas horas antes de você ir para a cama? Olha, o ideal, pensando no processo de digestão, é que você que você espere pelo menos 2 horas entre a janta para deitar efetivamente, né? Essa é a recomendação. Se você conseguir jantar... Nada de assaltar a geladeira, então. De preferência não. Tô acabando com a gente. De preferência não. Tem gente que faz uma janta mais cedo e coloca alguma coisa como ceia, algum laticínio, uma fruta, né? Alguns pacientes podem ter essa necessidade também. Você falou em fruta, mas fruta tem que ter um pouco de cuidado também com fruta. A fruta não faz mal, né? Mas depende da fruta, né? Eu acho que todas as frutas são saudáveis se você respeita o número de porções que você vai consumir ao longo do dia, né? Então, por exemplo, para o paciente que tem diabetes tipo 2, a gente recomenda que ele consuma até 3 porções de fruta por dia. E essa fruta ela pode vir junto com uma refeição, ou ela pode vir como um lanche, por exemplo, tá? Então, frutas é uma forma de um carboidrato saudável, porque a fruta ela tem fibra, ela tem vitaminas, né? É claro que você tem que tomar cuidado com a porção. Ninguém vai comer uma melancia inteira, você vai comer uma fatia pequena, né? Ninguém vai comer um cacho de banana. Equilibrar, tudo sempre... Equilibrar, Com bom senso, né? E com bom senso. Não, porque o ritmo de vida da gente, doutora, muita gente chega tarde em casa da faculdade, cansado, Sim. né? Aí vai lá, abre a geladeira ou come um daquelas comidas prontas, ele não tem essa preocupação. É importante, então, 2 horas, se comeu, pelo menos ficar 2 horas aí para fazer a digestão, é isso? Tentar, pelo menos. Tentar. Né? É claro que essa pessoa que trabalha até mais tarde ou que estuda até mais tarde, isso pode ser desafiador, né? Pode ser que ele não consiga fazer isso. Então, às vezes ele vai, né, ter uma refeição um pouco mais cedo, às vezes fora de casa, e quando chega um pouco mais tarde, né, come alguma coisa mais leve, porque não vai conseguir realmente aguardar essas 2 horas. Tá? Agora, na sua experiência, assim, controlando a alimentação e tendo acho que o exercício deve ser importante também, né? Quer dizer, se você vai procurar almoçar num restaurante talvez um pouco mais longe, que você possa dar uma caminhada após o almoço, essas coisas já ajudam a controlar um processo de diabetes tipo 2, ou a pessoa precisa de medicação também para equilibrar? A partir do momento que o paciente tem diagnóstico de diabetes, né, que ele sai do pré e ele está com critérios de diabetes, o tratamento medicamentoso ele sempre vai entrar associado a essas mudanças de estilo de vida. E a mudança de estilo de vida compreende, né, melhorar a alimentação, ajustar a rotina de sono e também fazer atividade física. E a recomendação é que você consiga fazer pelo menos 150 minutos de uma atividade física moderada por semana. Isso pode ser dividido, né? Você pode fazer
enfim, 50 minutos 3 vezes na semana. Você pode fazer meia hora 5 vezes na semana. Para aquela pessoa que tem uma rotina mais puxada, né? Às vezes ela não consegue se exercitar durante a semana e faz tudo no final de semana, né? Então você organiza da forma como você Mas a consegue. atividade física, caminhar para o trabalho, por exemplo, ou caminhar depois do almoço, já é uma atividade física ou não? Ou tem... Isso já ajuda a tirar aquela pessoa do sedentarismo e tirá-lo da posição sentada, né? O que realmente acaba contando como uma atividade física é você colocar um calçado adequado para fazer essa caminhada, e uma caminhada em um passo mais rápido para aumentar a frequência cardíaca. Uma caminhada mais leve, né? Ela vai te tirar da posição sentada, mas muitas vezes não vai ser o suficiente para contar ali nos 150 minutos semanais. Tratamento para o diabetes. A atividade aeróbica é que vale. Vamos supor, se você vai estar fazendo musculação, isso está contando? Conta, é importante. Então, quando a gente fala nas modalidades de exercício físico, é claro que você tem que escolher algo que te dê prazer. Então, não adianta eu falar para um paciente que odeia o ambiente de academia que ele vai ter que entrar numa academia. Ele não vai fazer. Então, para ele, pode funcionar uma caminhada ao ar livre, pode funcionar um pilates, um funcional. Mas é sempre importante que você tente colocar as duas modalidades, né? A atividade física aeróbica associada a uma atividade física resistida, como o resistido seria algo que tem carga, né? Então, por exemplo, a musculação, funcional que usa o peso do corpo, o pilates, né? Algo nesse sentido. A musculação é importante, né? Me falaram, não sei se é verdade ou não, que o fortalecimento dos músculos da perna ajuda muito porque são músculos grandes, né? E ajuda a absorção de açúcar. É verdade isso? Sim. Então, quando a gente faz a musculação, você tem todo esse processo de captação de glicose pelo músculo, né? E quanto mais massa muscular você tem, mais captação de glicose por esse músculo você tem. Então, isso te ajuda a gastar um pouco, né, dessa glicose ingerida via alimentação, e isso também te ajuda a ter uma taxa metabólica maior, né? Então, por que um paciente ele precisa de 2.500 calorias por dia para se manter vivo, ativo, e o outro precisa de 1.200? Então, isso tem relação com a sua composição corporal, claro, com a sua altura, com sexo, se é homem ou se é mulher, mas isso também tem relação com a quantidade de músculo que você tem. Então, mas né? aí precisaria fazer o aeróbico e a musculação para ficar equilibrado. Para ficar equilibrado. Tá. O aeróbico, ele vai te dar condicionamento físico, condicionamento cardiovascular, e a musculação vai te ajudar nesse processo de melhorar a massa muscular, né? Porque hoje a gente entende que o músculo é um órgão endócrino super importante e que você construir massa muscular te ajuda a ter um envelhecimento mais saudável. E doutor, esse bichinho aqui, ó, esse celular aqui, deve estar atrapalhando muito a vida das pessoas, né? Porque as pessoas ficam sedentárias, né? Tá tudo aqui, né? O iFood tá aqui, tá toda a comida, vou lá, a televisão tá aqui, as pessoas não... Você sente isso não nos jovens, então já, mas a partir dos 20 anos, tá acontecendo esse relaxamento, esse aumento de doença por conta as pessoas estarem mais paradas? Eu vejo lá minha filha, para tirar ela de casa é um parto, né? Sim. Acho que a tecnologia, ela trouxe coisas muito boas, né, para a nossa vida, mas sim, tem essas outras questões que acabaram, né, potencializando o aparecimento de algumas doenças. Então, essa questão dos aplicativos de delivery de comida, né, uma coisa que facilitou o acesso a você ter um monte de comida em casa, restaurantes e tal... eu vejo que isso foi uma causa de ganho de peso, principalmente na pandemia, né? Quando as pessoas estavam todas dentro de casa pedindo delivery. É uma comodidade, né? Que eu acho que hoje faz sentido a gente manter, mas da mesma forma que a gente conversou sobre alimentação balanceada, você tem que também entender que isso não é para todo dia, né? E que também deve ser usado de maneira equilibrada. Então,
o telefone celular, ele pode te ajudar, inclusive, a tentar ser mais ativo. Então, tem aplicativos Aplicativo pra te forçar de a fazer, contagem né? de passos para Legal. você bater meta, para você se exercitar. E isso acaba sendo vinculado a esses relógios Esse inteligentes. reloginho aqui, ó, fica pitando, Isso, ande uma isso. hora, você está parado não sei quanto tempo, não? Então, acho que a gente tem que usar a tecnologia A nosso a nosso favor, E além de exatamente. todos esses cuidados da atividade física, de não ficar muito sedentário, essa coisa, quais são os tratamentos mesmo para o diabetes? O tratamento, ele depende, primeiro, né, do tipo de diabetes. Então, se eu tenho diabetes tipo 1, que é aquele que eu expliquei que o pâncreas deixa de produzir insulina por uma questão autoimune, basicamente a gente vai precisar fazer o tratamento com insulina. Então, esses pacientes, desde o início, né, eles necessitam de aplicação de múltiplas doses de insulina. Essas insulinas podem ser aplicadas por meio de seringa, por meio de canetas, ou a gente tem atualmente esses dispositivos de infusão contínua, né, que chama-se de bomba de insulina, que a gente programa e ele faz essa aplicação de insulina. E claro que ao longo do dia o paciente também tem que fazer mais aplicações a depender do que ele vai comer. Ele fica preso no corpo, assim, essa bomba? Como é que ela Isso, a funciona? bomba de insulina ela fica presa ao corpo, então é uma tecnologia, né, muito, muito boa, assim. Faz muito sentido usar em pacientes que têm diabetes tipo 1. Custa caro? Sim, são terapias de alto custo, porque você tem o custo de aquisição do aparelho e você tem um custo mensal para comprar os insumos, né? Que você precisa ir trocando todo mês, tá? Isso não faz parte do programa do SUS. Não, isso não faz parte do programa do Nem SUS. de alto- Os pacientes que conseguem acabam sendo via judicial, né? Isso ainda não faz parte do arsenal do No SUS. SUS é insulina a caneta ou a injeção, é isso? Isso, o SUS ele já disponibiliza para os pacientes que têm diabetes tipo 1, como uma medicação de alto custo, as insulinas rápidas melhores, né? Então, o paciente com DM1, ele consegue pegar as insulinas ultra rápidas, sem custo. O que é ultra rápido? Quando a gente faz o tratamento do diabetes, para esses pacientes que são totalmente dependentes de insulina, a gente usa 2 tipos de insulina. Então, tem uma insulina de ação lenta, né? E tem uma insulina de ação rápida que ela é aplicada antes de cada refeição. E aí, essas insulinas que a gente diz que são ultra rápidas, elas são melhores porque elas têm um tempo de ação mais curto. Isso reduz o risco de hipoglicemia. Então, para esses pacientes que estão aplicando insulina 5, 6 vezes, 7 vezes por dia, você ter uma insulina de melhor qualidade, isso ajuda ele a controlar melhor a glicemia e não fazer tanta hipoglicemia. Que a hipoglicemia é ao contrário, né? Quando tem pouco açúcar, é isso? Exatamente. Então, quando a glicemia cai demais e você fica nesse processo de tatear a dose, né, para que não seja nem pouco, nem muito, mas essas insulinas melhores, elas ajudam nesse processo. Qual que é o nível de hipoglicemia? Qual é o número ali para as pessoas terem uma noção? Hipoglicemia é quando você... em pacientes diabéticos, o conceito de hipoglicemia é ter uma glicemia menor do que 70. De 70 para baixo. 70 para baixo, 70 para já baixo. é hipoglicêmico. Isso é hipoglicemia, e aí você tem que consumir açúcar, por exemplo, né, para que essa glicose suba, tá? Então, para diabetes tipo 1, a gente tem os tratamentos com as insulinas, né? Os 2 tipos sempre. E aí, a via de administração é que varia. E para o diabetes tipo 2, né? Você tem o tratamento com as medicações. Tem as medicações orais, tem medicações injetáveis. E os pacientes diabéticos tipo 2 também precisam usar insulina. Não são todos, né? Isso depende muito do estágio que esse paciente está. Mas é basicamente Agora, a isso. qualidade de vida desse paciente, como é que ele? Um paciente que é diabético tipo 1 ou tipo 2 tem uma qualidade de vida normal, pode fazer esporte, pode viajar, vive mesmo... Fala um pouco da qualidade de vida, né? Sim, hoje a gente tem bastante tecnologia, né, associada ao diabetes, justamente para trazer mais qualidade de vida para os pacientes que têm diabetes. É claro que é um paciente que ele precisa estar sempre atento com o que ele come, com o hábito de vida dele.
No caso, né, de pacientes que usam insulina, ele precisa medir a glicemia dele de tempos em tempos para que ele consiga fazer esse controle do açúcar no sangue. Mas, se você realmente, né, consegue se organizar, a sua qualidade de vida é normal, né? Os pacientes podem se exercitar e devem se exercitar, né? Então, a gente tem aí atletas de elite, atletas famosos que têm diabetes tipo 1. Um exemplo é Temos futuro. aquele tenista profissional, o Zverev, que estava no final de Roland Garros agora, ele é diabético tipo 1. Tipo 1? Então, não é incomum, durante os jogos, você vê nos intervalos ele aplicando porque ele insulina. está queimando energia, está queimando açúcar durante 5 horas na quadra, imagina? E a depender do tipo de atividade física que você faz, da modalidade, a glicemia ela pode ficar até um pouco mais alta e depois ela cai, né? E esses pacientes estão consumindo açúcar, né, para ter energia para o treino, para o jogo. Mas acompanhar a glicemia é importante de qualquer maneira, né? É importante, é essencial. E essas medicações que estão sendo usadas para emagrecer, tá? Quer dizer, elas foram feitas para controlar, originalmente para controlar a diabetes, né? E aí tá todo mundo usando para emagrecer. E aí? Ainda bem, né? Eu digo assim que a tecnologia está avançando e a gente está tendo mais opções medicamentosas, tanto para tratamento de diabetes como para tratamento de obesidade, visto que são doenças, né, que estão aí com grandes prevalências. Então, a gente tem aí a liraglutida e a semaglutida, que são duas medicações que inicialmente surgiram no mercado como uma alternativa para tratamento de diabetes tipo 2. E aí se viu, com o passar do tempo, que eram medicações que também levavam uma perda de peso significativa, superiores a outras medicações mais antigas e que tinham segurança cardiovascular, porque é importante a gente pensar que o paciente com diabetes, ele tem um risco cardiovascular mais alto, né? Então, você também precisa de medicações seguras nesse sentido. Então, sim, né? Atualmente a gente tem aí o boom, né, desse uso de semaglutida para perda de peso. Então, temos já a liberação da semaglutida para ser usada como um tratamento para obesidade, mas infelizmente, como é uma medicação que não é comprada com receita, né, ainda acontece um certo abuso, né, dos pacientes comprarem, usarem por conta própria, sem orientação. Mas aí é perigoso, né? Sim, é perigoso porque... sair comprando é perigoso. Exatamente, porque existem contraindicações, né, então tem pacientes que realmente não podem usar esse tipo de medicação. Tem pacientes que até podem usar, mas com um cuidado maior. Então, o ideal é que você tenha uma orientação médica para avaliar se você pode usar, se você não tem nenhuma contraindicação, se faz sentido, né, para o seu caso. E para que você consiga manejar, né, titular a dose, manejar efeitos colaterais que eventualmente possam aparecer. Então, são medicações excelentes, a própria semaglutida é uma medicação excelente, que ela trouxe resultados tanto do ponto de vista de controle glicêmico, quanto de perda de peso, que a gente nunca tinha visto até então com nenhuma medicação. Mas sim, né, requer orientação médica, sem dúvida nenhuma. E em termos de tecnologia, de tratamento, outro dia eu estava vendo uma reportagem dizendo que alguns tratamentos com célula-tronco estão sendo desenvolvidos, poderiam reverter a questão da diabetes. Em que fase que está isso, doutora? Falam até em cura, né? É possível. Sim, já faz alguns anos, né, que tem esses estudos com célula-tronco. Então, eles pegam células-tronco, que são células indiferenciadas, que se diferenciam em células beta-pancreáticas, que são as células que produzem insulina. Então, está acontecendo, inclusive, o Congresso Americano de Diabetes, que é um dos maiores congressos mundiais da área, da Sociedade Americana de Diabetes, e lá foram apresentados 2 trabalhos, com um número ainda pequeno de pacientes, mostrando que sim, mesmo pacientes que tinham diabetes tipo 1 há alguns anos, que o uso da terapia de células-tronco conseguiu tirar esses pacientes do uso de múltiplas doses de insulina, né? Mas ainda são terapias que estão em estudo, né, que não estão disponíveis.
O número de pacientes nesses estudos ainda é pequeno, né? Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, é algo promissor. É uma luz no fim do túnel. É uma luz no fim do túnel, sem dúvida. Giba, mais algum ponto? Não, acho que ela esclareceu bem. Muito, né? E só então, para encerrar, diabético, quais são as recomendações para quem está nos assistindo? Não se desespere, é isso? Quero que você fechasse com a gente aqui, que estamos terminando a nossa consulta aqui. Foi uma consulta isso aqui para mim, né? Quais são as recomendações que você daria aqui para a pessoa que está, além da alimentação, são as dicas para a gente aí? Eu acho que é importante entender que diabetes é uma doença crônica, né, que vai necessitar de acompanhamento contínuo, mas que isso não é o fim do mundo, né, que pode-se viver muito bem, pode-se ter uma expectativa de vida totalmente normal, né, desde que você faça todos esses cuidados, né, então ter uma alimentação balanceada, que não necessariamente quer dizer uma alimentação restritiva, fazer atividade física regular, cuidar do seu estilo de vida. E hoje, felizmente, a gente tem uma gama grande de medicações para tratamento de diabetes, tanto tipo 1, né, com insulinas mais modernas, inclusive aí a gente vai ter lançamento de insulinas semanais semanal, para facilitar esse processo de não ter que ficar aplicando todo dia. Então, melhorar o seu estilo de vida, colocar isso como uma prioridade, na verdade. Porque o que a gente faz? A gente prioriza o trabalho e a gente esquece, né, que tem tudo além disso, né, que tem a família, que tem atividade física. Então, para comer bem, você tem que, né, se organizar para isso. Você tem que se organizar para fazer atividade física e tenha um bom médico, né, para saber fazer a prescrição mais adequada para o seu caso. Doutora, queria agradecer muito, já ficar o convite para outros papos, que depois a gente quer falar de questão hormonal, esse assunto é muito rico, né? E para você que nos acompanhou sobre esse assunto aqui de diabetes, sobre qualidade de vida, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o joinha. A gente conversou com a Milena Miguita, que é doutora especializada em endocrinologia, deu uma aula para a gente aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá, gente.